Oi, galerinha, como vocês estão? Então, nossa última aula da semana, vamos concluir a respiração celular, a respiração aeróbia. Assunto importantíssimo, como eu falei na última aula. Assunto que sempre está presente nos vestibulares e que é importantíssimo que vocês não deixem de reforçar, tá? Então, qualquer dúvida estou à disposição. Pesquisem, façam a leitura do livro, porque aqui vocês sabem, né, tudo meio que rápido e vocês acabam não tendo como interagir. Mas mesmo assim, fica aí a dica para que vocês possam fazer a leitura do livro, fazer atividades e buscar também novas fontes, como novos livros, para que vocês possam intensificar o estudo. Então, na verdade, o assunto que começamos lá na última aula foi de respiração celular, respiração aeróbia. E vimos a primeira etapa. A primeira etapa é chamada de glicólise. Lise quer dizer quebra. Quebra de quem? Da glicose. Ah, uma pergunta, pensa aí rapidinho comigo. Para que serve a respiração celular? Para que serve esse processo metabólico? Então, acertou quem respondeu. Produzir energia, produzir ATP. A partir de que molécula? Glicose e oxigênio. Nesse caso, a glicose que consumimos diariamente na refeição vai servir para produzir energia, que é aquela molécula chamada de ATP, ou adenosina trifosfato. Essa energia vai ficar armazenada nas células para que possamos gastar durante o dia, na verdade, 24 horas do dia. Até dormindo, estamos gastando energia. Nesse caso, como paramos lá na glicólise, vamos continuar com o ciclo de Krebs. Gente, ciclo de Krebs é a segunda etapa da respiração aeróbica. Então, vamos recapitular. A glicose foi quebrada ao meio, produzindo duas moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato. Esse piruvato vai, então, começar o ciclo de Krebs, sofrendo a descarboxilação, que já está aqui, ó, no vídeo para vocês, a descarboxilação. Lembrando que o piruvato tem 3 carbonos, a glicose foi quebrada ao meio. Então, esse processo aqui, ó, com a saída de gás carbônico, é chamado de descarboxilação. Todas as vezes que sair gás carbônico, sai também o NAD. Lembrando que o NAD é uma molécula transportadora de hidrogênios, é uma molécula aceptora de elétrons. Então, em algum momento, se uma molécula quimicamente falando foi quebrada, vai sobrar hidrogênio, vai sobrar elétron. Para que esses elétrons não fiquem sobrando, vem o NAD e captura o elétron. Então, ó, descarboxilação e desidrogenação. Quando o ácido pirúvico sofreu descarboxilação, ele ficou somente com 2 carbonos. Agora a molécula não é mais chamada de ácido pirúvico, é chamada de acetil. Então, acetil, ó, só tem 2 carbonos. O acetil agora precisa entrar na mitocôndria. Para que ele entre na mitocôndria com mais facilidade, ele vai ter a ajuda de uma coenzima, chamada de coenzima A. Olha aqui a coenzima A chegando, ó. A coenzima A se une ao acetil para que ele possa entrar na mitocôndria, mas é só para ajudar a entrada. Depois a coenzima A vai embora e fica somente o acetil. Aqui, de fato, começa o ciclo de Krebs. Detalhe, se é um ciclo, ele começa, meio, fim, mas o fim já é o início de outro ciclo, de outro giro. Então, o ciclo vai acabando e vai produzindo essa molécula aqui com 4 carbonos. Ela é chamada de oxalacetato. O oxalacetato se une com o acetil, que tem 2 carbonos. Facinho, ó, 4 carbonos do oxalacetato com 2 do acetil, formam quantos? 6. A molécula chamada de citrato. Então, repetindo, o ciclo está acabando, produz o oxalacetato, que vai se unir ao acetil, que tem 2 carbonos, e forma o citrato. Citrato ou ácido cítrico é o segundo nome desse ciclo. Então, ele é ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Então, 4 daqui com 2 do acetil forma o citrato. Agora, vai reiniciar o processo de descarboxilação e de desidrogenação. O citrato perde gás carbônico e perde hidrogênio.
Então, ó, teve saída de CO2, descarboxilação, e teve saída de hidrogênio, desidrogenação. Se eu tinha 6 carbonos, saiu 1, ficaram 5. A nova molécula produzida é cetoglutarato. Gente, o nome das moléculas vocês não precisam saber não, tá? Essas moléculas aí, na verdade, elas já vem no ciclo, já vem na questão, já vem no desenho, vocês não precisam saber. Então, nesse caso, o cetoglutarato tem 5 carbonos e vai também sofrer descarboxilação e desidrogenação. Perde CO2, perde hidrogênio, nada e vem cá, captura e leva embora e produz essa molécula de 4 carbonos, chamada de succinato. O succinato vai continuar o ciclo, mas nesse caso, ó, só vai ter saída de hidrogênio. Dessa vez, quem vai participar pegando esse hidrogênio é outra molécula chamada de FAD. Por quê o FAD? Porque o FAD é menos energético. O NAD pega hidrogênios mais energéticos, ou então, por exemplo, de momentos do ciclo mais energéticos. Já o FAD não. O FAD é uma molécula que vai acabar produzindo menos ATP. Então, por isso o FAD acabou entrando aqui, ó. Então, o hidrogênio foi capturado pelo FAD. Como não saiu carbono, continuou uma molécula com 4 carbonos. Então, antes tinha 4 carbonos, agora também tem 4 carbonos, mas ela recebe outro nome? Sim, ela recebe outro nome porque ela, quimicamente falando, ó, já teve perda de hidrogênio, então é uma molécula química diferente. Essa molécula aqui é chamada de fumarato. Gente, um detalhe, não está aqui nesse ciclo, mas junto com esse hidrogênio aqui, ó, sai um ATP. Então, cada giro do ciclo de Krebs, há produção de um ATP. Como são 2 giros, né, porque são 2 ácidos pirúvicos, então o ciclo de Krebs produz um total 2 ATPs. Então, nesse caso, de fumarato vai para malato, também com 4 carbonos. Só que nesse caso tem entrada de água, deixa o oxigênio, o hidrogênio sai e forma o oxalacetato de novo. Então, na verdade, daqui para aqui não tem descarboxilação, só tem desidrogenação. Então, o ciclo vai reiniciar. O que é que vocês precisam de fato saber sobre o ciclo de Krebs? Nele ocorre descarboxilação, desidrogenação, e a única coisa que sobra da molécula que começou, que foi a acetil, são os hidrogênios. Os hidrogênios que foram capturados pelo NAD e pelo FAD, para que possam produzir ATP, para que possam produzir energia lá na última etapa, que é a etapa da respiração celular. Gente, só que o ciclo de Krebs dá 2 giros. Por que 2 giros? Porque foram produzidos 2 ácidos pirúvicos para cada molécula de glicose. Então, aqui eu estou mostrando um giro, mas ocorre outro giro do ciclo de Krebs. Então, até agora não tem mais nada da molécula que um dia foi glicose. Tem os hidrogênios, que foram capturados por NAD e FAD e que agora serão levados para a cadeia respiratória. Detalhe, o ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz mitocondrial, que é o espaço interno da mitocôndria. A próxima etapa chamamos de cadeia respiratória, e na cadeia respiratória, a parte da mitocôndria responsável por ela é a crista mitocondrial. Gente, a cadeia respiratória é responsável pela produção do ATP, maior quantidade de ATP. Glicólise só produziu 2 ATPs. Ciclo de Krebs também só produziu 2 ATPs. Já a cadeia respiratória, ela é responsável pela produção de cerca de 34 moléculas de ATP. Como isso? Todos os hidrogênios que foram capturados por NAD e FAD, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa, serão utilizados aqui, numa cadeia que nós chamamos de cadeia de citocromos, para que possa liberar ATP. Essa cadeia de citocromos, na verdade, é uma cadeia de enzimas. É uma cadeia de proteína que está aderida às cristas mitocondriais. São essas proteínas que estão aqui, ó. 1, 2, 3. E ali, por último, vai ocorrer a produção do ATP. Então, o NAD e o FAD vão render energia. O NAD, ele pode render cerca de 3 moléculas de ATP.
Já o FAD, cerca de 2 moléculas de ATP. E depende muito de onde esteja. Se estiver dentro do citoplasma, por exemplo, menos energia, certo? Então, tudo isso vai variar. Então, olha aqui, ó, o NAD chegando com o hidrogênio. O que é que acontece com esse hidrogênio? Ele salta, ele se desprende do NAD e é capturado por essa proteína aqui, ó. Como eu disse, são proteínas transportadoras de elétrons. Esse hidrogênio que estava aqui, ele vai saltar para essa outra proteína, ó, e salta para outra proteína. Todas as vezes que o NAD chegar com esse hidrogênio, o elétron fica preso na proteína. Então, é como se fosse uma filinha, ó, em que o último que está lá na última proteína vai saltar, vai embora para produzir ATP. Aí vai ficar o espaço vazio, a gente vai sempre andando. Quem está aqui vem para aqui, o elétron que está aqui vai para lá e assim por diante. Então, os elétrons vão saltando de proteína em proteína até chegar nessa última aqui, ó, que é chamada de ATP sintetase, que é responsável pela produção do ATP. Então, a proteína que vai produzir o ATP a partir da energia desse elétron que está sendo doado. De onde veio esse elétron? Da quebra da molécula de glicose. E a glicose veio do alimento, do nosso café da manhã, do nosso almoço, do nosso jantar. Então, toda a energia que nós estamos gastando durante o dia, ela, na verdade, é possível esse gasto porque comemos e essa comida está sendo utilizada neste exato momento como fonte de energia para produzir ATP. Então, toda essa cadeia aqui é chamada de cadeia de citocromos. Vocês não precisam lembrar do nome de todas essas proteínas, a cadeia de citocromos. Existem algumas questões que eu acho que eu até coloquei o slide aqui para vocês, coloquei sim, ó, que mostra, na verdade, uma escadinha, mostrando o elétron saltando, ó. O NAD chega, doa o elétron para o primeiro citocromo, esse elétron salta para o próximo citocromo, salta para o citocromo A3, até encontrar o oxigênio. O oxigênio é o último aceptor de elétrons. Então, por isso, respiração aeróbia. Entendo que não é um assunto dos melhores, não é daquele assunto que a gente enche os olhos, como, por exemplo, fisiologia, mas é um assunto importante porque nós utilizamos também para a nossa vida, para a produção de energia. Muitas vezes, por exemplo, quando vamos ao nutricionista, que o nutricionista faz lá a nossa dieta, essa dieta, ela é baseada justamente na nossa perda calórica. Então, tudo isso vai ser orientado a partir dessas informações da quantidade de energia que nós precisamos durante o dia. Então, como o nosso tempo é curto, é limitado, isso é o que eu posso contribuir. Na próxima aula, vocês podem tirar qualquer dúvida sobre a respiração aeróbica, tá? Eu só vou encerrar agora com a respiração anaeróbica, bem curtinha. A respiração anaeróbica, também chamada de fermentação. A fermentação é um tipo de respiração anaeróbica. E aí nós temos, na verdade, 2 tipos de fermentação. Fermentação alcoólica, que é utilizada para produzir bebidas alcoólicas, fermentar pães, bolos, enfim, massas em geral. E fermentação láctica, que ela age em leite e derivados. Aí, gente, tem uma diferença brusca na quantidade de ATP. Enquanto na respiração aeróbica, a produção de cerca de 38 moléculas de ATP, 38, desde a glicólise até a cadeia respiratória. Na fermentação, só há produção de 2 ATPs. Olha que diferença. 38 para uma molécula de glicose na aeróbica e 2 ATPs na fermentação, na anaeróbica. Isso para cada molécula de glicose. Mas, na verdade, a fermentação pelo nosso corpo é desenvolvida por células musculares e o objetivo de fazer fermentação, mesmo ela sendo menos energética, é porque ela é mais rápida. Então, se eu estou precisando de energia para já, para agora, o meu músculo vai fazer fermentação, porque eu vou adquirir energia de ATP de forma mais rápida. A respiração aeróbica não para, ela continua produzindo, só que eu só vou usar mais na frente, horas depois. A minha reserva de ATP aeróbica só consegue me sustentar numa atividade física, por exemplo, de no máximo 3 a 5 minutos. Se eu continuar na atividade física, levantando peso, correndo, eu não vou conseguir mais usar minha reserva aeróbica.
Aí eu vou então para a fermentação, eu vou para a respiração aeróbica. Então são estratégias do corpo para conseguir produzir energia de forma mais rápida. Mas olha quem aqui, ó, glicose. Quem lembra o nome da primeira etapa da respiração aeróbica? Acertou quem disse glicólise. A glicólise também acontece aqui. Na verdade, é a única etapa da fermentação. Então, glicose vai ser quebrada ao meio, do mesmo jeitinho, produzindo 2 moléculas de ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico pode seguir 2 rotas, que aqui são os tipos de fermentações. Na primeira rota, produz etanol e gás carbônico. Nesse caso aqui, ó, pode acabar a fermentação produzindo ácido acético, que é um outro tipo de fermentação chamada de acética, mas ela geralmente não cai nas questões, não. Essa fermentação que está aqui para os 2 ácidos pirúvicos, ela é chamada de fermentação alcoólica. Como é que eu sei que o gás carbônico é produzido? Gente, a massa do pão é utilizada para fermento biológico, para que ela possa inchar, e esse inchaço é provocado justamente pela presença do gás carbônico. O gás carbônico vai sendo liberado, aí vai ocupando espaço na massa, aí a massa vai inchando. Então, nesse caso, a massa incha por conta do gás carbônico, da produção dele. O álcool produzido, o etanol produzido, por que a gente não sente o sabor do etanol no pão, no bolo, na massa da pizza? Porque o álcool evapora, o álcool acaba evaporando no forno, então por isso não conseguimos sentir esse sabor de álcool. Então, nesse caso, a fermentação alcoólica pode ser desenvolvida por leveduras, que são tipos de fungos unicelulares, e ela acontece para fermentar massas e também para a produção de bebidas alcoólicas. O segundo tipo de fermentação é chamado de fermentação acética. Está a continuação aqui, ó, o etanol continua o processo de oxidação até se transformar em ácido acético. E nesse caso, pode ter uma outra rota também, que é a fermentação láctica, importantíssima, que é a que é desenvolvida pelos músculos. Então, nesse caso aqui, ó, o ácido pirúvico, no lugar de se transformar em etanol, transforma-se em lactato, ou ácido láctico. E essa transformação ocorre com leite e derivados. Por exemplo, na produção da coalhada, na produção do iogurte, o processo de fermentação é a fermentação láctica e é geralmente desenvolvido por bactérias. Nosso músculo, como eu disse, faz a fermentação láctica como forma de obtenção de energia de forma mais rápida. O excesso do lactato no músculo vai causar dores musculares, chamamos de fadiga muscular. A fadiga muscular é provocada por uma atividade física intensa em que meu corpo não tinha costume de desenvolver e, nesse caso, vai produzir ácido láctico em excesso. Esse excesso de ácido láctico acaba causando dores musculares, que nós chamamos de fadiga. Sabe quando uma pessoa sedentária decide, ir para a academia de repente do nada para ficar com aquele corpinho porque engordou demais? Na primeira semana não consegue nem levantar. Subir uma escada então, que exige força muscular, muito menos. Sente muitas dores. E essas dores são justamente graças à presença desse excesso de lactato, ou ácido láctico. Aí o que é que eu faço? No segundo dia não vou para academia? Claro que não. Tem que ir para que o músculo se acostume àquela rotina de atividade física. Quando ele se acostumar, o músculo, nesse caso, não vai ter mais fadiga. Então, não é normal você ir para a academia todos os dias, depois de um mês, e todos os dias ter fadiga ou dores musculares. Não é normal. Então, ou você não está fazendo atividade como deveria, ou está pegando peso a mais, sem orientação. Então, não é correto, tá? Os primeiros dias, sim, até o músculo se acostumar, ter uma rotina. Então, fermentação também cai muito nos vestibulares. Também coloquei demais aí na atividade de vocês, não sei se vocês perceberam. E é um dos tópicos hoje preferenciais quando falamos de respiração, porque a respiração aeróbica já foi muito clichê em questões, então às vezes eles não têm nem caminhos para elaborar novas questões, então estão preferindo colocar fermentação nos vestibulares de forma geral.
Então são dois assuntos que vale muito a pena vocês intensificarem, vocês pesquisarem mais, responderem muitas questões. E qualquer dúvida, na próxima aula estarei à disposição para esclarecermos, tá? Beijinhos, bons estudos e tchau, tchau. Até a próxima aula.